Que é o programa por dia? Toda terça e quinta. Terça e quinta. Ai, gente, eu tô tão feliz, vocês não têm ideia. Boa tarde, bom dia para quem não almoçou, boa tarde para quem já está almoçando e vai almoçar assistindo o nosso programa. Eu estou muito feliz, de verdade, em estar começando esse almoço com elas, com duas pessoas queridas. Na realidade, assim, eles moram no meu coração, não só como profissionais, mas como pessoa. E para mim, de verdade, é uma honra estar aqui com eles. Djalma Fogaça e Fábio Fogaça, conhecido como Fabinho. Eu acho estranho chamar o Fábio de Fabinho, né? De Fábio, tem que ser Fabinho. Então, assim, de verdade, muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu estou muito feliz mesmo. E eu acho que para Sorocaba é um prazer estar entrevistando vocês, porque vocês são sorocabanos. Aliás, eu não sabia, Djalma, que você é sorocabano. Sorocabano da Gema. Então, eu não sabia Opa. Disso. Eu fui pesquisar aqui um pouco da vida de vocês e vi que você é sorocabana. Essa eu não sabia. Nascido, criado e apaixonado pela cidade. Você também é apaixonado por Sorocaba, Fabinho? Ou você já teve na sua cabeça assim, eu quero ir morar em São Paulo, fazer minha vida lá, não quero ficar aqui? Não, eu gosto bastante de Sorocaba. Inclusive no período depois da escola, tudo que a gente tem a opção de sair, Sim. né? Eu sempre preferi ficar aqui e todas as vezes que eu saio eu já quero voltar logo. Nunca vi um cara apego à cidade igual o Fábio é. Engraçado, né? Mas você sabe que eu fui assim, Djalma, assim, quando eu era naquela época de, como o Fabinho falou, de faculdade, fazer intercâmbio. Eu nunca tive essa vontade, nossa, eu quero sair de Sorocaba ou sair do Brasil. Nunca tive isso também. Eu adoro Sorocaba, né? A gente estava falando para o Manga semana passada, quando a gente entra na Castelinho, naquela entrada da Marginal, que você vê aquela Sorocaba ali, né? É diferente, fala, ai, que delícia, Sorocaba, cheguei na cidade, né? Então, eu gosto muito também. Então, teve uma época que, pela profissão, um dos erros que eu tive foi de não fazer o inglês. Né? Porque se você escolheu ser piloto, você não pode esperar oportunidades só no Brasil. É verdade. Tem que ter oportunidades que aparecer, entendeu? Então, o inglês você pode descer em qualquer lugar que você vai se virar, né? E eu sempre forcei ele, isso é quando ele escolheu ter a carreira de piloto, falei, cara, você tem que fazer o inglês, né? E eu não quero sair daqui, não tenho vontade nenhuma de sair de Sorocaba. Por que eu vou ter que fazer inglês? Eu não vou sair daqui de jeito nenhum. Não saio de Sorocaba, não quero saber de correr em outro lugar. Ficou. Ficou e não fez. Que legal, muito legal mesmo. Eu estou de verdade muito feliz. Obrigada por vocês aceitarem o convite. Eu sei que vocês têm uma vida louca, prazer. né? Djalma estava aí na Bahia semana passada, acho que você chegou Cheguei segunda? domingo à noite. Quero perguntar para você sobre essa experiência. Então, assim, nós estamos falando com um pai e filho, um ariano. Ariano mesmo, gente. Esse é um ariano dos nossos, viu? E um libriano, que é completamente diferente, né? Totalmente não sei, eu diferente. acredito muito nessas características e acho que são bem diferentes. E vendo vocês, como a gente acompanha, a gente percebe mesmo que vocês são bem diferentes, mas eu acho que isso é o que completa também vocês na profissão. Nem sempre, mas... Não. A cara do já ter que aguentar a mãe, ter que aguentar a xerox da mãe é complicado, hein? Meu Deus. Então, eu quero saber de vocês, porque na realidade você, Djalma e o próprio Fabinho já tem uma carreira, né, extensa. Mas eu queria saber como é trabalhar pai e filho. Deixa ele falar. Como é trabalhar com seu pai, Fabinho, de verdade, tá? Nós estamos ao vivo, pela internet, então tá tudo leve. Qualquer coisa eu peço para eles cortarem lá. Tem os momentos que são vantajosos, os momentos que não são tantos, né? Então, existem outros momentos de dificuldade, por exemplo, é difícil a gente separar pai e filho, né? A gente trata como qualquer outro profissional. Então, como nós hoje, apesar da equipe ser minha, ele participa ativamente na equipe. Funcionário dele não me paga sempre atrasado. Agora você faz ao contrário, é isso? A gente toma decisão em conjunto e às vezes, até como você falou, a gente ser muito diferente,
às vezes acontece alguns atritos aí, mas a gente sabe que é sempre pelo bem do negócio, né? Então... Ele tá com vergonha de falar, que ele acha que a equipe é dele ainda, então... Mas, na realidade, eu entendo o que o Fabinho está falando, porque, assim, primeiro que eu acho que você já vem com o histórico do seu pai por trás de você, né? Queira ou não, tem isso. É o filho do Djalma, que já tem um histórico, que já foi, né, campeão, enfim. Eu acho que esse trabalho já é complicado de se ter na cabeça. Porque tem uma cobrança, né, Fabinho? Existe uma cobrança, mas a gente sabe que, falando agora de equipe, né, eu acho que o Fábio piloto é mais tranquilo, assim. Tá. Tanto eu quanto ele, a gente sabe onde eu posso chegar, dos meus limites, então isso já é mais tranquilo hoje em dia. Mas falando de equipe, é muito difícil, pelos anos que a outra equipe já teve, né? Sim. A gente começar essa nova fase num período tão em baixa, né? Nossa. Então, muitas das coisas que ele conviveu, que eu não tive a oportunidade de conviver, ele tenta implementar e, às vezes, não é possível e, às vezes, é possível e eu acho que não é. Então, esse tipo de coisa que, às vezes, gera um atrito, mas a gente vai sabendo levar e vem sendo um sucesso, querendo ou não, porque a equipe vem evoluindo desde do princípio, né? Vem evoluindo e muito, né? Vocês estão bem felizes, né, Djalma? Como que tá? Djalma, antes disso, me diz uma coisa, como foi voltar para a pista? Porque eu sei, assim, que você relutou muito para isso, né? É difícil, não está sendo fácil, né? Não tá, a adaptação muito difícil, porque quando eu parei, há 3 anos atrás, já tinha parado outras vezes, né? Então, eu lembro quando a última parada parei em 2009 e voltei, acho que na penúltima corrida de 2012, o primeiro treino, eu fui o 6º tempo, se não me engano. Então, mas aí, você pega 2009, nós estamos falando de 10 anos, 2012, sim. 10 anos atrás. Então, você está com 59, eu estava com 49. A diferença é absurda. O corpo muda. Então eu parei com 46 e voltei com 49. Tá. Você parar com 56 e voltar com 59 é difícil, entendeu? E quando eu voltei no equipamento que eu já estava andando nele há mais de 15 anos, que era o caminhão Ford. Então, o motor era diferente, o lugar do que é o Mercedes hoje. O Mercedes é um caminhão mais pesado, tem mais potência, a faixa de motor, a faixa de torque é diferente, o pneu é muito diferente do pneu que andava na época no Ford. Tá. Então, eu parei de um jeito, parei no Ford e voltei depois de 3 anos no Mercedes. Entendi. Então, é muito diferente. Se eu tivesse voltado no Ford, aí seria muito mais fácil, que é um negócio que eu guiei o Ford por 22 anos. Tá. Mas ia tomar tempo do mesmo jeito, né? Não sei, né? Não sei. Tá com cara de desculpa isso aí, viu? Olha lá, agora é o pai e filho falando, entendeu? Não, ele faz umas coisas assim, o Fábio sempre, eu falo que ele é um talento que hoje ele tá feliz onde ele está, no caminhão, tá com as coisas dele e tem um futuro enorme assim para frente. Uma carreira aberta para o caminhão. Também acho. Mas no olhar das pessoas, as pessoas poucos olham para o caminhão ainda, né? Olham ainda no Brasil, a Stock Car, que ele passou 3 anos. Então ele é um talento. Na minha cabeça não era a hora de estar no caminhão ainda. Truck. Mas ele tá lá e eu sei que esse cara guia, entendeu? Então é muito difícil. Às vezes confunde muito. A gente acha que tem um caminhão bom. Eu não acho que o caminhão ainda seja no nível. É ele que... Fabinho, agora diz uma coisa aqui para mim. Ele vai chegar a um ponto de achar que o caminhão está excelente? Porque, assim, eu acho que o Djalma, da forma como ele nunca vai achar que está 100%. Ele sempre vai achar que tem que melhorar alguma coisa. Sim. Não é isso? Isso eu também acho, né? Isso todos os pilotos, se a gente classificar em primeiro, a gente sempre acha que vai ter alguma coisinha para melhorar. Mas eu falo no sentido que
ele passa por cima dos problemas que o caminhão. Ele guia muito mais do que o caminhão, oferece, entendeu? Tá. Então você vai em São Paulo, por exemplo, que colocou o caminhão no 6º tempo, ele, né? Sim. Eu fui 12º porque desclassificaram 5 caras. Eu era 17º. É um lugar que eu nunca andei. Com um caminhão em condições boas. Andei no fim do histórico da minha equipe. Tá. Ela já lá embaixo, sem investimento, sem patrocínio, e aí com automobilismo sem dinheiro, você não anda. Né? Então eu sabia que ia chegar lá na classificação, ia dar uma volta. A gente nem treinava, ia lá no treino que a gente nem fazia. Tá. Por causa para não quebrar o caminhão, para ter o caminhão para correr. Entendi. Então a gente sabia que ia chegar lá e ia ser penúltimo, como eu fui. Tá. E ia ficar tomando pau de nego que não sabe atravessar a rua sozinho, você lá e toma pau desse cara. Tá. Mas já sabia que ia tomar pau pelo equipamento que usava. Hoje não, eu estou em 17º tempo, com um caminhão bom, que o caminhão igual ao meu estava no 6º tempo, que era ele. Tá. Então ele guia absurdamente. Eu acho que a gente não está, nenhuma equipe lá fora, os caminhões que são apoiados pela fábrica, estão em condições hoje de brigar com os caminhões de fábrica. Então tem uma diferença muito grande assim. Então vamos comparar e falar de um Fórmula 1. Você pega hoje, o ano passado era Mercedes, Red Bull, né? E esse ano é a Ferrari e Red Bull. Mas você tem uma Mercedes que vai chegar, você tem uma McLaren que pode chegar. Eu até anotei aqui uma pergunta, porque eu anotei mas coisas, outras equipes acabam não chegando por falta de investimento, apesar que a Fórmula 1 esse ano tem um teto de gastos, né? E na Truck é a mesma coisa. Você pega uma equipe nossa, que o investimento lá é de 1 milhão no ano, mas você pega um fábrica, é um investimento de 4 milhões no ano. Tá. Não tem como você andar junto quando a fábrica também tem pilotos sensacionais, entendeu? Entendi. Então é muito difícil. Então, voltando à tua pergunta, que era a minha adaptação, a minha volta, está sendo assim extremamente difícil. Uma adaptação totalmente difícil. Talvez aí vá de encontro, com certeza, à minha idade hoje. Então, para um cara que é competitivo, tá lá, enquanto eu estava, que eu sabia que não tinha equipamento, mas tinha que estar lá para a equipe, conseguir patrocínio, e a gente conseguiu através de um amigo meu, que você deve conhecer ele, que é o Renato Guarilha, de Sorocaba, Conheço. que foi o cara responsável por isso. Ah, eu não sabia disso. Foi o cara que viu a gente fudido lá e deu a mão e falou, vem aqui que eu vou tirar que legal. daí. Parabéns, viu, Entendeu? Renato? Tomara que você esteja assistindo. Então, e a equipe com isso começou a ganhar fôlego, com a administração dele. Tá. Hoje até eu estava com um amigo lá agora, o Paulo Coleia, lá o Paulinho viu. Eu fui lá com o Paulo para ver outras coisas e ele está lá dedicado na parte técnica dos caminhões, entendeu? Então, eu sei que hoje a gente tem um bom equipamento e eu estou lá atrás. Então, é complicado você saber que você não está produzindo mais, entendeu? Tem sido difícil para mim. Entendi. No ego. Entendi, para no você ego, como eu pessoa. fui um cara vencedor. Sim, claro. Entendeu? Então está sendo difícil, não está sendo fácil. Tá. Você estava falando de Fórmula 1, deixa eu perguntar uma coisa. Eu até anotei aqui. Na Copa Truck, a disputa de marca é comparável ao da Fórmula 1? Por exemplo, né, na Fórmula 1 nós temos, como você falou, Ferrari, Red Bull, enfim. Isso existe na Truck também? Sim, é uma das únicas categorias no Brasil, né? Agora a gente tem o brasileiro de marcas, também de carros até 2.000 cilindradas, se não me engano. Mas até 2 anos atrás era a única categoria no Brasil que tinha marcas, uma disputa de marcas mesmo. Então você pega uma Stock Car que tem Chevrolet hoje e Toyota, né? Tem a Chevrolet e a Toyota envolvida. Acho que o ano que vem parece que entra uma outra marca. Mas são carros que não você não se trabalha em cima do mesmo carro que sai da fábrica. É um protótipo. Sim, e os caras vão lá e vestem um carro em cima do protótipo. Tá. Caminhão não.
O Volvo é diferente do Scania, que é diferente do Mercedes, que é diferente do Volkswagen, que é diferente do Volvo. Ele só é, eu posso estar falando uma bobagem, você até me corrige, ele só é adaptável à corrida, é isso? Adaptável à corrida, exatamente, em cima de um regulamento, mas é o caminhão que sai da fábrica e vai se adaptando àquele regulamento. Então, e cada equipe constrói o seu. Por exemplo, Mercedes, hoje tem 14 Mercedes, com os 2 nossos. Mas são caminhões de construções diferentes. Tá. Cada equipe constrói o seu de uma maneira, entendeu? Tá. Dentro daquele regulamento. Então a preparação não é um motor igual. Pega um estoque, por exemplo, os motores produzidos são iguais, sorteados entre as equipes. Lá não, quem faz os motores lá é ele. Que é diferente de uma outra equipe que anda de Mercedes, que tem uma outra preparação de motor. Tá. Fábio, teu pai estava falando dessa loucura de ter que cuidar de tudo. Como que está sendo isso para você? Porque, assim, você é jovem, né? Eu acho que é um dos pilotos mais jovens da Copa Truck, não é? Trabalhar essa sua juventude numa Copa Truck que tem um pessoal mais velho e ainda ter que cuidar de uma equipe, ter que estar à frente, indo na oficina, olhando tudo. Como que é isso para você, assim? Já foi mais difícil, assim, no começo, quando eu acumulava mais funções do que hoje, assim, era mais corrido, né? Hoje eu estou cercado por uma equipe que é maior e mais competente do que a gente tinha no começo, né? Então isso aí facilita bastante o trabalho. Então eu não preciso estar na pista, por exemplo, como eu já tive em outras épocas, mexendo no caminhão, mexendo em motor. Então eu posso estar mais focado no lado da pilotagem. E isso aí ajuda também. O dia a dia aqui a gente faz bastante coisa, mas é tranquilo, porque é como se fosse qualquer outro trabalho. A gente está lá das 8 até às 18 horas e para fazer o que for necessário, o que a demanda exigir. Mas em outras épocas, onde eu tinha que pilotar, tinha que fazer a parte eletrônica, tinha que fazer a parte mecânica na corrida, tinha que carregar a carreta. Então, era 5 ou 6 funções que se acumulavam e aí sim era mais pegado. Mas isso aí me ajudou pra caramba e hoje eu ainda faço algumas coisas a mais do que faz um cara que é só piloto, mas não vejo que isso atrapalha e se um dia a gente tiver na condição de eu ser só o piloto da equipe mesmo e tiver outras pessoas, cada um focando em uma área que eu acho que é o ideal, eu também vou aceitar e vou fazer numa boa. Tá, porque eu penso assim, muita gente não imagina que existe o que existe por trás de uma simples corrida, né? As pessoas pensam, eles chegam lá para a corrida, treinam um dia antes, mas não é isso, né, Djalma? Um trabalho gigante por trás disso. A corrida é apenas um detalhe, exatamente. Para você chegar lá tudo pronto e fazendo as modificações que tem que fazer, geralmente aí tem um mês de uma corrida para outra, e não é um mês, não são 30 dias, entendeu? Então, geralmente volta para a oficina, os caminhões que correm São Paulo, por exemplo, aqui sim, carregou lá na segunda-feira até meio-dia, os caminhões estavam em Sorocaba, mas quando vai em outro estado, por exemplo, Santa Cruz do Sul, os caminhões chegam aqui na terça-feira à noite, aí vai descarregar na quarta, aí a gente dá folga até segunda-feira. Tá. Depende do trabalho, a gente dá folga até quarta-feira, quer dizer, já foram 10 dias da corrida, entendeu? Então não é mais, você não tem mais os 30 dias. Aí para sair, no domingo você está carregando, aí na segunda-feira sai. Quer dizer, são mais 7 dias. Entendi. Então você tem aí para trabalhar 2 semanas. 2 semanas, 15 dias mais ou menos. 15 dias. Então é difícil, porque às vezes quando vem batida e vem sempre uma encostada, outra. Porque, gente, é uma loucura. Complicado. Né? Eu assisto. Aí tem que abrir os motores, comprar peça, fazer os motores tudo novamente. Então tirar o caminhão o motor de um caminhão não é tirar de um carro, entendeu? Então vamos comparar com o estoque mais uma vez. Os motores vêm lacrados, acaba a corrida,
vai os técnicos de quem prepara o motor, que é uma empresa só, Tá. e bota o lacre lá. O cara não pode nem ligar o motor na oficina. Se tiver algum problema, ele tira e já tira no autódromo e já bota no caminhão da empresa que vai a revisão do motor. Mexer em absolutamente nada. Nada. Tá. Aqui não, tira o que vai revisar, vai fazer tudo de novo, entendeu? É a parte de fibra, a parte de funilaria, pintura. Então chega na hora, aí tem um evento ou outro para fazer ainda com patrocinador, que esse aqui é onde mais os patrocinadores aproveitam, Sim. entendeu? Por falar em patrocinador, Djalma, eu sei que hoje vocês estão com um pessoal bacana patrocinando vocês, né? Eles patrocinam a equipe, é isso? Tá. Como que é? Porque não é apenas a corrida, vocês têm esses trabalhos com os patrocinadores que levam tempo. Eu vejo que vocês viajam bem antes, às vezes, para ir em algum lugar, para levar o caminhão, para autografar, né? Para as pessoas, atender. Como vocês se dividem e trabalham com isso? Porque, geralmente, eles querem a presença de vocês dois. E do outro piloto também. É complicado. Né? A gente tem que fazer um malabarismo aí com os horários, né? Você pega aqui em São Paulo, a gente teve... terça uma cidade e no outro dia, na quarta, tinha 3. Nossa. E os 2 tinham que estar nos 3 lugares. Além do treino. Eu treino na quinta. Sexta, né? Treino na sexta. Então a gente está fazendo tudo, sai na segunda daqui para estar treinando. Vai para Goiânia agora. Então a gente sai da segunda daqui para estar terça em Goiânia. Tá. A quarta-feira ela só para eventos. Entendi. Então chega lá, chega lá em Goiânia agora, a gente aluga uma plataforma para estar tirando de um lugar para levar o caminhão para o outro e a gente vai correndo de um lugar para o outro, senão aparece no autódromo. E aí para estar com a quinta-feira no autódromo é livre para você terminar os últimos detalhes, focar só na corrida, né? Mas a primeira corrida que foi em Santa Cruz do Sul esse ano, que foi onde o Fabinho ganhou, é isso? Não foi terceiro. Foi terceiro. Terceiro, então, mas foi onde você subiu ao pódio. E aí, chegou lá na quinta-feira, enquanto todos os outros estavam no autódromo, já teve um teste na quinta-feira, a gente estava nas lojas, com os 3 caminhões da equipe, o terceiro caminhão também, que é o PJ que anda. Porque o PJ tem um esquema separado no nosso, apesar de estar os 3 juntos, é um esquema separado. A gente dá uma assistência para ele superficial só. Tá. Entendeu? Mas o esquema é dele. Então, mas fica com a nossa equipe também. Mas as ações, ele não vai, a gente que vai. Sim. Quer dizer, então é complicado, não é tão fácil. Porque eles querem ver vocês, né? As pessoas. Tem que estar lá, e dependendo da região, uma vez você chegou a comentar comigo, dependendo do lugar, as pessoas são enlouquecidas pela Copa Truck, né? Sim, elas valorizam muito mais até. Isso aí. E aí elas querem ver vocês. Então, né? na realidade, o grande lance para os patrocinadores, às vezes, não é nem o evento do caminhão, em si é esse relacionamento que fazem com os clientes deles. Então, você pega, por exemplo, uma Quatsolite e a Fox Lux, eles trabalham antes, internamente, essa parte onde vai ter corrida, com os melhores clientes que compram mais produtos deles. Entendi. Esses caminhões vão para a loja. Então, e os clientes, e o dono da loja, que é o cliente Quatsolite, trabalha os clientes dele que compram no dia a dia. Quem compra mais, eles levam para o autódromo, faz a sessão de foto lá com os pilotos, esse tipo de coisa. Então, é uma engrenagem, né? Tá. É toda uma engrenagem. Eu imagino. Eu falo que todas as profissões têm os seus, né, pontos bons e os seus pontos, né, negativos. Mas, assim... E isso, se você vê, nas grandes competições automobilísticas, todos fazem isso. A Fórmula 1, que é a maior de todas, faz isso muito mais, né? Os pilotos têm um compromisso assim absurdo, fora da pista, até com os patrocinadores do evento, com patrocinadores da equipe, até chegar ao dia do treino oficial. Tá. Esse é o trabalho de vocês, assim. Vocês, por exemplo, Fabinho, tem corrida de Fórmula 1. Você
não perde? Você assiste todas? Você gosta dessa parte também, assim, de viver tudo isso? Ou você fala, ai, não, hoje eu não quero ver isso, eu quero ir para balada, quero curtir minha namorada, quero ir para uma rave, sei lá. Mas como que é isso para você, assim? Você gosta mesmo? Eu perco algumas, assim, sendo bem sincero. Eu gosto mais de assistir... Na verdade, gosto mais não, eu só gosto de assistir estoque e Fórmula 1. Tá. O resto, assim, eu nem ligo a TV, sendo bem sincero, não vejo no YouTube. Às vezes, quando tem algum piloto conhecido ali que eu tô torcendo, eu entro na cronometragem para ver os tempos. Ou quando eu tô curioso para ver o desempenho de alguém, entro lá e vejo. Mas assistir mesmo, eu não assisto. Assim, a gente está tão focado no negócio, em automobilismo e tal, que eu prefiro, no meu tempo livre, fazer outras coisas assim. Tá. Então, uma coisa que eu gosto muito de assistir é futebol. Então, normalmente, de sábado e domingo, assim, se você colocar no mesmo horário um jogo de São Paulo e uma corrida de Fórmula 1, eu vou assistir o jogo de São Paulo, com certeza. Tá. Então, ele já vai falar o contrário do que eu tô falando. Não, que o piloto dele, o Lewis Hamilton, tá tomando pau esse ano. Ele não quer nem ver. Ele só tá olhando de lado, assim, pra você. Eu ia perguntar, você tem uma preferência, assim, então, você tem como preferência o Lewis Hamilton, por exemplo? Na Fórmula 1, sim. Como piloto, sim. Eu acho que... Como piloto, não. Como atleta, né? Tá. Então, eu gosto dos atletas que são grandes e se comportam como influenciadores, assim, né? Eles usam a força de ser atleta para passar coisas positivas, assim. Uhum. Então, os caras gigantes, assim, o Hamilton, o Usain Bolt, os caras são gigantes no que eles fizeram. Apesar de eu não concordar tanto com as ideologias do Hamilton, ele levanta a bandeira dele e está dentro do que ele pensa, né? E ele é raçudo, né, gente? Assim, vamos... Cara, eu acho ele um menino determinado, assim. Você vê que quando ele quer, ele vai, ele faz e... É que às vezes o cara é um monstro, carro né? não comporta o que ele quer fazer. É isso, assim, da minha visão, não, né? O carro, na realidade, transformou ele no que ele é hoje. Tá, mas ele tem essa raça. Não seria qualquer piloto que colocasse lá que faria pelo carro. Ou seria, Djalma? É difícil falar, é um negócio muito complicado falar. Se você tem um ditado que diz contra números não há argumentos, né? Então é difícil. Como você vai falar? Se eu falar mal do cara aqui que ele não é um gigante, eu sou um completo idiota. Pô. Né? O cara é um gigante. Mas se colocasse o outro lá, mas pô, talvez o outro não fez o que ele fez antes para ele estar lá naquela hora. Tá. Né? E mesmo se ele teve lá naquela hora, teve um parceiro do lado, a equipe trabalha com 2 carros. Uhum. Quer dizer, ele faz mais do que o outro que teve lá, né? Tá. A vida toda, né? Então, surgiu um outro que é melhor? Na minha opinião, surgiu, mas tudo tem. O cara foi dominante por 10 anos. É uma época, né? Então, não dá muito para você discutir. Eu, às vezes, discuto na internet porque eu coloco só para irritar os caras. Eu ia falar, ele faz, às vezes, para provocar, mesmo no futebol. Eu vejo que ele tira sarro do pessoal no futebol. E aí tem de tudo nos comentários, tem de tudo, né, Fabinho? E é com tudo isso, né? Eu não posso falar de política, então eu vou lá e coloco só uma foto do Bolsonaro, pô. É o suficiente para você irritar os antes, né? Ele me fez, olha, aqui o programa chama Almoço com Elas. Como a gente sempre tem alguém que vem servir a gente, hoje quem vai servir a gente é o Ricardo. Pô, mas tudo isso de pastel virou uma pastelaria? Não, é assim, ó. Só um programa, um podcast e uma pastelaria, pô. Na realidade, o pastel é do Por Quilo. É que o Por Quilo, ele tem almoço, né? Tem delivery, tem almoço lá na Salvador Correia. E aí o seu Miguel, o Kleber, o Adelmo são os queridos. E aí eu falei que vocês iam estar aqui hoje. Ele falou, olha, almoço, para vocês almoçarem conversando não é legal. Mas eu vou mandar uns pastéis que para mim são os melhores. Eu gosto de pastel, hein? Gosta? Então ótimo. Também, tem de carne. Ele me falou que tem de carne, queijo e palmito aí. Mas assim, só falar do Por Quilo um pouquinho, eles têm um delivery. Na época da pandemia, eles criaram um delivery que eles não tinham. E, assim, sucesso, a comida deles é maravilhosa. Então, pessoal, se vocês quiserem, o telefone é 15 99197 6966.
Se tiver preguiça de ir lá, pode pedir no delivery que eles garantem. Já estão há muitos anos, né? Ninguém fica tantos anos aí nesse meio sem uma comida boa, né? Se você vai lá, é assim, impecável. A comida deles é muito boa. Então, obrigada, viu, Kleber, pelo Maravilha, obrigado. A gente vai comendo aqui, depois a gente conta as novidades. Mas, Djalma, e você? Qual é o seu piloto predileto? Você tem uma preferência por algum piloto? Max Verstappen, o melhor piloto que apareceu na história da Fórmula 1. De quando eu vi a Fórmula 1. Tá. Entendeu? Então, não dá para falar de outros caras que todo mundo fala que é incrível, um Villeneuve, né? Não o pai, não o filho, o pai. Né? O Gilles Villeneuve. Senna você não viu? O Fangio, vi. Você acha o Verstappen melhor que o Senna? Acho melhor que o Senna. Com certeza. Com certeza. Não vi o Senna ganhar sem estar na melhor equipe. Tá. Verstappen eu vi. Tá. Essa é a situação. Mas assim, como brasileiro, o Senna foi o melhor. De brasileiro, o Senna foi o melhor? Eu acho que ele... Não, a pergunta é boa, pô. A pergunta é boa. Ela é boa porque ela é controversa, ela cabe discussões, né? Eu vi o Senna, na minha ótica, o Senna é espetacular. Eu não vejo o Verstappen melhor que o Senna, eu vejo ele mais espetacular que o Senna. É um piloto, eu falo que ele é o melhor piloto da história. Sempre eu falo, o melhor piloto em resultados hoje é o Hamilton. Então o Hamilton é melhor que o Senna. O Schumacher em resultados é melhor que o Senna. O Schumacher é melhor que o Senna. O Hamilton é melhor que o Schumacher. Entendeu? Entendi. Então, espetacular, na minha ótica, é o Verstappen. Agora, de brasileiro, quem é melhor? O Senna ou o Piquet, que ganhou com 3 equipes diferentes? Foi tricampeão com 3 equipes diferentes. Tá. Sem ter o melhor carro. O Senna não teve nenhum ano que ele ganhou sem ter o melhor carro. Aí muitos vão falar. Essa pergunta, esse questionamento tem toda hora, em qualquer discussão, com qualquer piloto. Mas nenhum piloto é campeão sem ter o melhor carro. Como não? Piquet foi campeão sem ter o melhor carro. O Schumacher foi 2 ou 3 vezes dos 8 títulos. 2 ou 3 foi sem ter o melhor carro. O Senna não. Todos que ele ganhou, ele tinha o melhor carro. Entendi. Entendeu? Então... Não sei. Eu posso estar enganada, mas assim, eu acho que o Senna, ele foi um mito mesmo, né? Sim. Pro país, não apenas como piloto. O Senna se encaixa no que eu falei anteriormente. Ele falou coisas muito legais. Pega o Piquet, não tenho nada contra, assim, mas só fala muita besteira. Ele ganhava o troféu Limão, né? Não atendia. Ele agrega na vida dele como atleta levantando um troféu. O que o Piquet agrega na vida das pessoas que não gostam de automobilismo, por exemplo? Entendi. Absolutamente nada. O Senna não. Tem um cara que nunca assistiu corrida, mas que está postando uma frase dele aí. Eu acho que o Senna, nos dias de hoje, seria um dos maiores influenciadores, sim, um dos maiores. Certeza, eu acho que ele teria uma... E outra, ele teria, talvez, o Schumacher não teria grandeza. Sim. Porque teve esse Senna, né? É verdade. Não ia ter o monte de títulos que ele teve se existisse o Senna, né? Tá. O Senna tinha muita lenha para queimar, né? O cara foi embora com 34 anos. Nós estamos... muito jovem. Muito jovem, pô. No auge, né? Nós estamos falando de pilotos brasileiros, mas assim, eu gosto muito do Rubinho. Eu acho ele um cara sensacional. Ele ganhou, Fórmula 1, todo mundo tem aquela piada dele, que ele está sempre atrasado. Mas é coisa olha o que o cara já conseguiu durante todo o percurso dele de Fórmula 1. Não, tá aí. E é espetacular até hoje, né, cara? O cara vai fazer 50 anos agora. Acho que tá por esses dias aí. Vai ver o que esse cara faz, sabe? O cara chegou aí no estoque, tem pilotos espetaculares na estoque que até hoje não ganhou o campeonato. É verdade. Pô. Então, mas aí, Djalma, é o piloto. E o cara chegou lá e foi que é estrela, Tem cara que tem estrela, porque o cara ganhou de Ferrari. Se o cara chegou na Ferrari, tem uma estrela absurda, né, Entendi. Quer dizer, o cara, até esses dias, era o cara que tinha mais corridas na história da Fórmula 1. Isso. Ninguém fica na Fórmula 1 por 19 anos sem ser extremamente bom e competitivo, entendeu? Eu tive a oportunidade de conhecer ele.
Eu tenho um amigo, Urubatã, meu pai, Urubatã velho. Ele foi convidado para a Ferrari, para visitar a fábrica lá, tudo. E depois ele estava conversando comigo, ele falou que lá na fábrica, o piloto é o Rubinho depois do Deus. E quem é o Deus? É o Schumacher. Depois do Schumacher, é o Rubinho. Quer dizer, sabe? Então, a história é fantástica. Eu fui numa Fórmula Indy que teve aqui no Brasil e eu tive a oportunidade de conhecê-lo. E eu achei ele, assim, numa simplicidade, sabe? Ele estava andando no meio de todo mundo. Lógico, todo mundo queria tirar foto com ele. Todo mundo queria falar com ele. E ele parava e atendia todo mundo. Diferente de outros pilotos, né, que fazia aquela cara, sabe? Então, assim, eu sei que são momentos que, às vezes, você quer ficar mais centrado para uma corrida, enfim. Mas eu achei ele, assim, ele me conquistou naquele dia, porque ele estava atendendo todo mundo. Ele é super acessível, um cara super simpático. Então, mostra esse lado dele também, né? É o mesmo cara, desde quando o sucesso dele, sucesso de tudo, de grana, de tudo, não mudou o cara. Não mudou a essência dele, entendeu? Entendi. Ele é o cara, desde quando não tinha nada, a essência continuou com ele. Entendi. Isso a gente tem que dar valor nesses caras. É isso que deixa que a pessoa fica mais bonita, né? Pô, esse pastel pode tá comer, me incomodando, viu, tá meu? Vou comer, meu. Tô falando aqui olhando pro pastel. Eu não sei o que tem aí, mas assim, vamos ver. Ó. Vai, Fabinho. Fabinho, Pega. Ó, esse aqui, eu acho que ele é de palmito. Palmito é bom. Ó, esse é palmito, Fabinho. Sabe o que tem aí? Que a gente não pode, mas vai que dá certo e a gente consiga um patrocínio deles, Djalma. Que eu sei que você é enlouquecido por Coca-Cola. Coca zero, né? É zero? Aí tá vendo? Vou ter que pedir para Sorocaba Refrescos, então, Coca zero. Porque a gente só tem Coca normal aqui no escritório. Mas não recuso também, não. Então pode. Então a gente tem Coca-Cola aqui. Muito bom. Muito o pastel bom. deles é muito bom. Enfim, a gente vai conversando aqui. Djalma, sabe o que eu tenho uma curiosidade de saber? 2 coisas. Por que do monstro? Eu sei que todo mundo deve perguntar isso para você, mas eu tinha que saber. E o número 72. Porque você já teve esse número e voltou com ele de novo, é isso? Não. Não? Tá. Vamos falar do monstro primeiro. Tá. Então, quando eu fui correr de estoque, foi em 1994. E tinha um locutor, Luiz Carlos Lago, ele é de Cascavel. Um cara gente fina pra caramba aí. E ele me chamava e as corridas eram transmitidas ao vivo na Bandeirantes. E ele me chamava de Djalma. Djalma, aí vem Djalma Fogaça, aí vem pela posição não sei o que lá, Djalma Fogaça, e Djalma, e falou. Aí chegou um dia em Brasília, um sábado à noite, a gente foi jantar e encontrei ele lá, e batendo numa mesa, e fui lá na mesa dele com os amigos dele lá, de imprensa. Falei, Largo, por favor, cara, fale meu nome certo, meu nome é Djalma, quando é Djalma. É Djalma, pois esses caras de Cascavel que falam que sotaque arrastado. Falei, e você também é lá daquele mato lá, Sorocaba é mato. Vou chamar você agora de o caipira voador. E não é que no outro dia ele me chamou de caipira voador. E começou o negócio de caipira voador, entendeu? E eu sempre detestei esse apelido, caipira voador. Mas eu não falava porque falei, aí pegava de vez, né? Mas então no caminhão, principalmente, aí depois que eu fui pro caminhão, as pessoas, não sei se porque do caminhão, se é ligado à estrada, a estrada é mais ligada à música sertaneja, e aí aí esse apelido acabou pegando mais, caipira voador. Mas eu nunca gostei. E aí quando foi as corridas fui pro caminhão, tudo, aí quando chegou uma época que o comentarista, o narrador era o Theo José, no caminhão, e começou com o Luciano do Vale, e depois
passou para o Theo José. E eu comentava junto com o Theo José o Eduardo Homem de Melo, era o comentarista, um craque. Aliás, ele gosta muito de você. Ele foi um cara que acompanhou a minha carreira desde o começo dela, né? Minha carreira foi muito rápida, tive um sucesso muito rápido. E ele sempre mesmo fala, esse é um monstro, Djalma Fogaça é um monstro. Aí vinha outra passagem, pô, o cara é um monstro. Então, ele comentava, às vezes muita gente foca só o cara que vai lá e ganha a corrida. Sim. Entendeu? Mas eu sempre fui um cara de incendiar a corrida. Né? Ia lá e largava um carro que ele às vezes largava para trás e vinha ultrapassando, fazendo ultrapassagens que eram manobras bacanas, e ele sempre comentou isso aí, toda a corrida, e acabou ficando com o negócio de redes sociais um monstro. E foi um apelido que aí eu gostei, né? Aí você falou, não, o caipira voador não, mas o monstro, né, legal. Fabinho? Como ele, né? Muito legal. E aí hoje muita gente, mesmo em autódromo, assim, o cara falou, pô, monstro, acompanho você lá nas redes sociais, tá. E tem uns malucos aí que me acompanham. Tem bastante. Tem bastante maluco. E o número? O número é o seguinte, o meu pai, ele gostava do 44. Então, quando fui para o CAT, em 1900, no começo de 83, que tinha que ir na federação para fazer uma carteira de piloto, tudo. No final de 82 comecei a correr aqui na rua, Sorocaba, depois fiz a primeira corrida sem ser oficial, não fui em federação, nada. Quando fui para ser um piloto federado, tinha que escolher um número. Eu queria o 44, que meu pai gostava. Então, as placas dos carros do meu pai era 44. Meu pai tinha tanta mania com esse número. E o Hamilton é 44. O Hamilton é 44. Se meu pai fosse vivo, ele com certeza é torcedor do Hamilton. Então... E tipo, se você tivesse com um carro na rua e a placa fosse 44, ele te parava para ver se queria vender o carro. Era uma loucura, ele tinha loucura com 44. E aí eu fui correr, falei, bom, vou atrás do número 44. Sim. Não tinha. Aí eu peguei o 59, o número que estava solto lá, peguei o 59. Aí fui na categoria novatos com 59, aí depois eu parei pouco tempo no CAT, e eu já fui para o Fórmula em 1984, e eu já fui com 59. E desde a primeira corrida no Fórmula, eu sempre andei na frente. Com 59. Então foi 84, 85, 86, 87. Sempre com 59 eu já era vencedor. E aí, em 1988, fui para a maior equipe que tinha na época da Fórmula Ford, que era a Texaco Petrópolis. Tá. E esses caras, o número do carro era 71 e o outro 72. E eles tinham patrocínio da Texaco também no Campeonato Brasileiro de marcas. Eles corriam com 2 Passat, 71 e 72. Tá. A carreta, a placa, 71, 72. A Kombi, que naquela época não tinha van, que transportava os mecânicos, 71, 72. O motorhome, 71, 72. Aí cheguei na equipe para assinar contrato lá em Petrópolis. Aí eu falei, nós vamos ter um problema aqui. Aí o dono da equipe, que era o Wolf Seiko, falou, eu sei qual é o problema. Eu falei, você não sabe? Eu falei, eu sei, é o número. Eu falei, exatamente, é o número. Ele falou, não, está resolvido. Eu falei, eu não abro mão de andar com 59. Ele também, mas nós não abrimos mão de andar com 72. Então você era para estar no carro 71, mas você vai para 72, porque 72 e o 59 são o mesmo número. Eu falei, como assim o mesmo número? Ele falou, quanto que é 7 menos 2? 5. E 7 mais 2? 9. Tá vendo como 59 é o mesmo número que 72? Ele imagina o tempo que ele levou pensando nisso para tentar convencer o Djalma. E aí eu fui campeão nesse ano, com essa equipe, fui campeão brasileiro, e aí de lá eu virei o 72.
E aí sempre com o 72 ficou uma marca minha, né? Então eu acho legal, assim, tem alguns pilotos, por exemplo, o Marcos Troncon, que é um piloto vencedor na Fórmula 2, época que a Fórmula 2 era gigante no Brasil, é o número 16. O Paulão Gomes na Stock, é o número 22. Sim. É o Ingo Hoffmann, é o número 17. Quer dizer, então hoje esse cara, 72, é o Djalma Fogaça. Entendi. Entendeu? O Átila é 51, se eu não me engano, O né? Átila é 51. Sempre foi também, eu acho. Sempre foi 51. Então, e tem bastante gente. É o Luiz Evandro Águia, o original 72, é o Luiz Evandro Águia, que é uma geração, 2 gerações antes da minha. Tá. Esse cara, que também era um cara vencedor, andava com 72 também. Tá. Olha, o teu que número é, Fabinho? 27. Era o 72 também. Que né? é o 72. Olha, mas aí, assim, no teu caso, que são mais novos, vocês também passam por isso? Vão escolher um número ou vocês podem criar e decidir o número que vocês querem daí? Não, o que a gente quer, normalmente, até os pilotos mais novos, assim, que já tem pai que pilotam, né, costumam escolher o número do pai. Tem bastante gente até na Copa Truck que está com o filho começando agora, né? Que a gente está acompanhando. Então, todos eles escolhem o número do pai. E comigo foi a mesma coisa. Escolhi o número dele e aí quando a gente correu junto, quando eu fui para a Truck, eu tive que escolher outro número, daí eu só inverti mesmo. E aí então agora... foi pensado mesmo, o 27 foi bem era pensado 72, em inverter. aí eu só inverti, porque tudo meu era 72, 72, e como ele já estava lá com 72, eu tive que ir para o 27. Tá. E aí, quando ele saiu, eu falei, continuar com 27 agora mesmo, que não tem esse apego também com o número, e aí ficou 27. Tá, entendi. Fabinho, como que é para você conviver com esse pessoal mais velho, né? Falo assim, tipo, Débora Rodrigues, essa turma que já correu com teu pai há bastante tempo e continuam, né, Djalma? Como que vocês conseguem ter uma troca de experiência legal ou isso não existe? Como que funciona? Eu tenho uma relação ok, assim, com todos. Acho que por onde eu passei, eu sempre tive uma relação ok. Esse é o termo certo, assim, né? Eu sou uma pessoa que eu vou lá e eu fico de cabeça no meu negócio ali, eu não saio do box, então eu não tenho tanto essa relação de amizade como ele tem. Não é nem pela idade. Nas outras categorias que eu passei, é a mesma coisa. Tá. E na Truck a gente tem uma relação que você não vê em nenhuma outra categoria. Então lá eles são muito unidos, assim. Isso. Não existe o clima de rivalidade, eu percebo isso. Tudo bem que é muito falsidade também, né? Mas isso tem em qualquer categoria, qualquer meio, né? Em qualquer profissão. Na Stock já é diferente. A gente não tem tanta rivalidade que você não se aproxima do seu concorrente, sabe? Existe a concorrência. Na Truck nem tanto. Existe o lado que tem um pouco mais dessa amizade, que vem junto com um pouco de falsidade, né? E eu não me encaixo tanto nisso. Mas eu tenho uma relação boa, assim, com todos. Até a Débora, que você falou, uma pessoa que eu admiro, né? Porque eu acho que ela levanta uma bandeira legal e ela é muito competente no que ela faz, né? Então, olha, tem que ser muito macho para ser igual ela e subir num caminhão daquele e pilotar como ela pilota, né, Pilota Djalma? muito bem. Tá aí, é incrível. Às vezes você chega assim, você tem uma para passar, é a pior de todas. Para ultrapassar. Eu quero passar todo mundo, menos a Débora. Chega nela, putz, aí você olha assim, bom, a hora que chegar na Débora vai em rosco. Complicado. Mas então tem essa boa convivência? Tem a política da boa vizinhança, tem ali. Às vezes, com a gente nem tanto, mas às vezes com pessoal de fábrica, assim, às vezes dá umas tretas mais fortes aí, mas a gente ainda não teve nenhuma dessa. Eu espero que a gente chegue nesse estágio das tretas aí, porque significa que a gente está incomodando, né? Quando o pessoal começa a querer brigar é porque está incomodando. Mas é isso. Eu sou muito tranquilo, você né? Então... Ele é assim mesmo? Ele é muito fechado, né? Então às vezes. Mas ele é tranquilo assim? Não, às vezes. Não é não. Ele é até tranquilo até a página 2. E às vezes as pessoas confundem muito que eu sou muito extrovertido, né?
Então eu faço amizade na hora, em todo mundo. Então o cara com 15 minutos de papo comigo, parece que o cara já me conhece há anos. E aí tem uma outra impressão dele. Pô, o cara é legal, mas o Fabinho, sabe, não é o jeito dele, entendeu? Ele, né? É ele, então é isso. Mas tem uma parte das pessoas que prefere o jeito que ele é, não o meu, entendeu? Então é isso. Voltando no negócio do número, um dia chegou uma pessoa para mim, foi uma corrida em Curitiba, e um cara influente, ele tinha até uma revista, tá, na época, tudo, ele falou, e foi um ano que meu caminhão, estava em primeiro assim, aquele ano foi 2001, e das 9 corridas, na época tinha 9 corridas, eu liderei 6 corridas, estava na frente, dava um problema e parava. Tá. E liderando a corrida. E aí ele falou, Fogaça, eu vim aqui para falar com você, cara, você tem que tirar esse número daí. Isso aí eu sou numerologista, numerólogo, sei lá, um negócio desse aí. E 7 mais 2 é 0. 0 não é nada. Troque esse número. Falei, tá bom. Como é que se me explica, então, o Renato Martins, que é o número 9, ganha todas as corridas? 9 não é nada. Não, 7 mais 2 é 9. Sim. 9 é igual a 0. 0 não é nada. Falei, tá, então me explique o Renato Martins, que é número 9, e ganha todas as corridas. O cara caiu por terra ali o negócio, assim, entendeu? O Kaká também correu com o número 0, tetracampeão de estoque. Eu acho que tem que saber. O Kaká até hoje ele anda com 0, né? Aí tem outros vencedores também, com o número Thiago Camilo, número 21, o Alan Kodair, número 18. Então esses caras não trocam o número nunca, né? Tá. Então tem isso. O Rafa Teixeira também, que correu com a gente, é 37. O pai dele era 37. Então. Né? Já tem uma história, né? História. Vocês já brigaram em pista? Brigamos. Assim, acaba uma corrida, ou alguém bate, ou acontece alguma coisa, você fica tão bravo que você desce teve uma que aquela eu tinha certeza que ele... Conta aí, Fábio. Foi lá de Santa Cruz do Sul. Qual? Não, Santa Cruz não, no Uruguai. Qual? Rivera, a de Rivera. Você brigou, Fabinho. Eu não posso acreditar. Eu perguntei olhando já pro seu pai, porque eu achei que você não ia fazer isso. Conta, agora ele tem que contar. É que eu fico muito puto, assim, quando... Tipo, o tanto que a gente sofre, assim, durante o mês, aí chega na corrida, vai um cara lá que não... Faz significa nada. Só vai lá, paga a conta, vai se divertir, é um playboy que vai lá para brincar, entendeu? Tá. Não nesse caso, mas em entendo casos em gerais. Tá, eu não estou falando de uma pessoa específica, mas existem alguns assim, né? E estraga a corrida. Eu fico louco com esse tipo de coisa. Aí foi um ano muito difícil para mim, que foi esse ano que eu fiquei sozinho lá na equipe, né? Eu e o mecânico só. Foi 2018, né? 19? 18? 18, é. E aí o caminhão só quebrava, tal. O caminhão até que era bonzinho assim, mas era para uma volta só. Depois de uma volta já começava a surgir cada hora um problema novo. E essa corrida eu em sexto lá, o caminhão bom pra caramba, é uma pista assim dificílima de passar. E eu já tava com problema. E aí tava todo um cowboy atrás de mim e eu defendendo da galera assim, tranquilo, numa boa. E aí veio um piloto e me bateu, passou batendo e deu um problema no caminhão na caixa de direção daí, então eu fui para sétimo. Isso faltava 2 voltas. Eu já estava puto já da vida. Aí um outro piloto me passou e fui para oitavo. E em nono estava ele. E o oitavo, da primeira para a segunda, vira o grid. Então eu ia virar em oitavo ali mesmo com problema. Se eu largasse em primeiro ali... Era tudo ou nada, porque eles não iam me passar. Porque eu ia fechar a casinha igual eu já estava ali e não ia conseguir me passar de jeito nenhum. Aí foi ele, passou e me batendo. Não, né? Na realidade você era sétimo. Ele era sétimo. Entendeu? Entendi. E eu em oitavo, mas eu não sabia que eu estava em oitavo, porque eu estava sem o rádio. Foi isso. Ele sabia. Então o grid vira para a segunda corrida.
O oitavo vira em primeiro. Tá. Então estava eu e ele em sétimo e oitavo na última volta. Na última curva, aliás. Né? Aí ele veio trancando, eu fui por dentro. Você falou, não. Falei, não, ele deixou um espacinho, mas ele jamais espera. Falou, pô, tô em sétimo e oitavo, ele não vai ficar, né? Aí ele botou num lugar que não dava para passar, mas eu fui lá e eu não sabia que lugar estava. E botei para passar, batemos na última curva. Aí era só virar a curva, ia virar ele sétimo e oitavo, ia largar na primeira fila pai e filho, primeiro e segundo. E tinha o Renato atrás de mim. Eu estava andando na equipe do Renato com uma. Tá. Porque a gente não tinha mais condição de andar junto, não tinha patrocínio. Quando ele fala sozinho, era ele e o mecânico. Eles carregavam o caminhão, o mecânico guiava a carreta e faziam tudo sozinhos os dois. Ninguém imagina, né? E aí o Renato engatado em mim, a hora que eu bati nele, ele espalhou, o cara botou. Então completou a corrida. Eu sétimo, o cara em oitavo e ele nono. E não virou grid, ele ficou em nono, entendeu? E aí você ficou bravo e foi brigar com o seu pai. Não, com ele eu nem fiquei tão bravo, fiquei mais bravo com o outro. Com o Renato. Não, com o que bateu antes. A hora que eu tava em sexto. Aí esse dia eu fiquei muito bravo, também fiquei muito bravo ano passado, numa etapa em Minas aí, que o piloto deu uma viajada legal lá na largada, que não fiz nenhuma curva, ele só foi e destruiu o caminhão, bateu com tudo, e o prejuízo nosso, na realidade, pesa muito pra gente, porque além do prejuízo de você não participar da corrida, né, tem o prejuízo financeiro, lógico, que é muito difícil, né, então demanda muito tempo, demanda investimento, todas as peças são caras. Então, para a gente que vive disso, quando a gente vê algumas manobras que não são tão profissionais, isso incomoda a gente, né? Mexe, pega dentro mesmo. Então, às vezes eu saio um pouco da casinha por causa disso, mas nunca... Mas de brigar, assim, na pista, de ir para cima, alguma coisa, umas besteira, você não... assim, já falei muito, mas de sair na mão mesmo, não. Você já, Djalma? Não vamos mudar isso. Entendi, esquece. Deixa pra lá. Fiquei um ano suspenso, né? Ah, é verdade? Eu não sabia disso. 1993. Não sabia. História longa. Tá, porque... Sempre foi muito polêmico, porque tudo. O sangue sobe mesmo, né? Eu acho que dependendo do que você falou, dependendo de uma hora que você fica... Tem que ter... É complicado, porque a gente acaba vivendo disso, né? Não tem outro negócio. E tem muita gente, não, que o cara vai lá e... Muito rico correndo, o cara se bater... um hobby para ele. É um hobby para ele, né? Então não tá nem aí. Então pra gente não, é difícil. Você para manter o patrocínio, você depende de resultado, né? Sim. Então é diferente de um babaca que vai lá e te dá uma porrada e sai os dois e para ele... Volta para casa e tá tudo certo, né? E tem vez que, pra gente, aquele ano, por exemplo, 2018, qualquer batida, se arranhasse o para-choque e tivesse que arrumar, para mim era um investimento que pesava 20 vezes mais do que parece, entendeu? Hoje não, então eu até tive que mudar um pouco a cabeça de um tempo para cá, porque eu tava muito fair play dentro da pista, então tava perdendo posições para esse negócio não bater, então... Agora que a gente pode fazer um investimento, consertar a peça, que é um negócio que não é legal, mas faz parte, né? Faz parte do show. Então, tô com uma postura mais agressiva e tanto que o caminhão tá chegando aí, os 4 cantos batidos, toda a corrida o caminhão dele, né? Tudo batido. E tem uma baita ainda estrada, né, Djalma? Tem, pra ir, uma experiência incrível, enfim. Tem, Fábio tem... Eu entrei no caminhão em 1997, então tinha 34 anos. Ele tem 30. Não, tem 30 agora, mas olha a bagagem exatamente, que ele já tem, bagagem, né? Então, assim... Então, e o caminhão é um negócio que está aí e vai ficar, porque a categoria é fantástica. Nossa, a categoria fez um espetáculo agora em São Paulo, na corrida de São Paulo. Nossa, foi um sucesso, né? Foi um show. Eu fiquei muito feliz de ver, porque assim... E hoje é difícil. Eles vão falar, pô, mas e o público? Pô, cara, você hoje... você pega São Paulo, por exemplo, tem aquelas arquibancadas cobertas que são gigantes. Aquilo estava lotado. Quer dizer, se você pegar aquela arquibancada que estava lotado
de gente e botar lá na outra arquibancada que não é coberta, fica a gente sobrando para fora, porque as cobertas são muito maiores. Então tinha muita gente, os camarotes lotados. Então, e hoje os eventos, o futebol ainda é uma coisa que impressiona pelo tanto de mídia que tem em cima do futebol. Né? Verdade. Só se fala em futebol. Né? Na época, por exemplo, que a gente tinha muito público, tanto na Fórmula Ford, mesmo Stock Car lá atrás tinha muito público. Você tinha a notícia no papel, no jornal, na casa, ele estava vendo o jornal, tinha o jornal todo dia, né? E era só, as informações eram mínimas, então tinha página que era só de política, tinha página social, tinha página de esportes, né? E hoje não existe mais isso, você tem um nível de informação com as redes sociais e com a internet no celular muito rápido e muito espalhada. Quer dizer, então o cara sabe de tudo, de tudo. Você sabe de tudo, né? Então, você tirar esse cara, às vezes, do telefone para botar numa arquibancada assistindo uma corrida, é difícil. Ai, e o futebol é tão bom, gente, é tão legal. E o futebol, ainda ontem, eu estava assistindo um jogo daquele time horroroso do Santos. É aquela torcida velha, a torcida do Santos só velho. Então você vê os velhinhos. Meu pai, minha família santista, os velhinhos naquele frio ontem, os velhinhos naquele frio absurdo. Tinha 11 mil pessoas no campo. Sabe que tem 11 mil pessoas num frio daquele para ver o Santos com esse time ruim e o União Cabadeiro? Pô, tá de brincadeira, né, cara? Não vou comentar, porque senão vou ter problema em casa. É só aqueles caras que não aguentam mais ficar dentro de casa, que a mulher enche o saco do cara pra caramba. E o cara falou, eu vou pro jogo, ver o Santos. Esse já é demais. Pô. Eu tenho que fazer um parênteses, Fabinho. Eu dei risada sozinha ontem quando eu vi ele postando sobre o frio. Que saco, todo mundo falando do frio, que tá frio, que tá frio, que tá frio. Ô, Bozo, é culpa do Bozo, não faz nada, porra. E tava frio, todo mundo, você olhava mesmo, as mídias sociais ontem, todo mundo reclamando do frio. Gente, tá frio, mas a postagem dele foi tão boa, assim, foi tão divertida. Olha, acabaram de me informar que nós estamos há 1 hora batendo papo. É bom demais. Então, assim, eu quero fazer uma pergunta para cada um para a gente encerrar. Na verdade, 2. Para você, quem é o piloto de Djalma Fogaça? Piloto? Ele não me viu pilotando forte. Ah, mas ele sabe. Não, mas ele não Mas ele viu. sabe. As pessoas falam pra ele. Mas sabe é uma coisa. Ver na pista era complicado. Tinha cara que pagava só para me ver. Eu sei. Não, como piloto, acho que um piloto extremamente rápido, né? Agressivo. É isso, rápido, agressivo. Talvez não completo, porque ele fazia umas besteiras também com esse negócio de radar aí, que, meu Deus do céu, que ele queimava de radar, ele jogava muita corrida fora. Então, eu acho que para uma volta, assim, fantástico, talvez na época deles colocasse qualquer outro lado a lado, não viraria mais rápido, mas em termos de corrida, pelo menos do que o final que eu acompanhei na Truck principalmente, né? Eu vejo hoje um potencial de possível evolução na leitura da corrida. Eu acho que cada piloto tem uma característica, né? Você bota a velocidade dele com uma leitura de corrida de um Renato Martins, que é da época dele, ele teria espaço para troféu e título dentro de casa. Mas é característica de cada um, né? Não tem jeito. E quem é o pai de Djalma Fogaça? O pai de Djalma Fogaça é um cara que se dedicou, né? Acho que 100% da vida aí para poder dar tudo de melhor para a gente, né? Então, eu cheguei na Stock Car aí através de incentivo dele, principalmente, né? Da correria que ele fez. Lógico que eu tenho capacidade e potencial para isso, mas sem alguém correndo atrás a gente não consegue. Então, eu pude realizar um sonho meu, que quando eu comecei era um sonho estar na Stock Car. Então, eu realizei o sonho de chegar. Existem outros sonhos que eu tenho para realizar, talvez até mesmo nessa categoria ou em qualquer outro lugar. E foi através dele, né? Então, ele proporcionou isso para mim, proporciona diversas outras coisas.
assim como também proporciona para minha irmã, que tinha um sonho de uma médica na família, gente. Giovana, então, né? Médica. Então, está se formando também através... Essa é a última semana. É, a última semana. Gente, que linda. Parabéns, viu, Giovana? Parabéns mesmo, porque ela pegou uma fase punk. Através da correria dele, nossa, né? De todos dentro de casa, né? Então, isso é muito legal. E a gente tem uma relação de pai e filho também muito boa, tanto que até hoje eu fico em casa, né? Tem gente que não vê a tá hora louco para sair de casa. Embora. Eu, ao contrário, vixe, se eu fosse solteiro, eu ia ficar com eles até morrer lá. Que delícia! Quem é o piloto Fábio Fogaça? Cara, é difícil falar desse cara aí, não é fácil. É difícil, ele tem algumas coisas assim. Piloto é um piloto fantástico. Eu já vi caras que não fazem num carro ruim o que esse cara faz. Entendeu? Então não andou muito carro ruim. Mesmo no Stock Car, teve um momento até metade do ano que ele estreou. E foi o ano que o Rubinho também estreou na Stock. E no ano anterior o Rubinho tinha feito 3 corridas já de Stock, numa época que o estreante tinha assim uma disposição de pista muito grande para o estreante na semana do evento. Rubinho pegou isso daí. E o Fábio começou em 2013 e até a metade do ano ele era o destaque da Stock. Não era o Rubinho. O Rubinho nem viu a cor dele. Né? Então, depois teve uma batida no ano que acabou com o carro. E uma batida em Brasília. E de lá para cá as coisas mudaram, que algumas coisas na vida dele também, na mesma época teve uma batida na rua. E quando depois dessa batida ele não conseguiu andar mais, nessa equipe que era muito boa. Tinha os carros muito bons. Era ele e o Alan Kodair. E ele sempre falou, pai, é o carro. Na Stock tem um problema que eu sempre falo que aquela categoria ela é queimadora de pilotos. Né? Porque qualquer equipe que você for lá, nenhum dos donos da equipe, que a maioria são os próprios engenheiros do carro, são os donos da equipe, vai falar, não, o carro é o problema. Entendi. Não vira o problema é o piloto, sempre o problema é o piloto, sendo ele quem for, sempre é o piloto. E grandes carreiras foram queimadas lá na Stock Car. Tá. Entendeu? Então, é uma categoria muito difícil e você tem que ter lá uma falsidade assim absurda, principalmente para o cara que vive disso, que é o caso dele. Por isso que e é o que ele não tem, entendeu? Então, eu nunca vou ser puxa-saco de rico. Se for preferível eu puxar saco de rico para estar na Stock Car, eu não vou estar na Stock Car. Falei, Fábio, mas você tem que ver isso daí, que isso faz parte da carreira de um piloto. Eu vou, não, da minha não vai fazer. Então, por um lado, eu acho muito positivo, que é a personalidade dele, ele não corre da personalidade dele. Ele não entende isso aí. Né? Eu não, eu já sou maleável, porque hoje eu vejo nego milionário puxando o saco de milionário, de cara trilionário. Eu acho um absurdo isso daí, você entendeu? Não vem me falar, não, que esse cara bacana, eu encontrei nele o meu amigo. Peraí, meu irmão, se em 40 anos você não teve um amigo, agora você vai ter um amigo? E diz que você vai encontrar? Não, cara, isso é só interesse. Entendi. Não existe amizades nesse negócio, que ela seja nessa faixa de vida de verdade. Uma amizade de verdade. Entendeu? Não existe.
Você pode ter companheiros, é diferente. Então, ele não está lá hoje por conta disso. Entendi. E de falar a real, ele sempre foi muito bonzinho, entendeu? Teve uma equipe que ele andou, que o engenheiro falava, esse carro sai de frente. Ele falava, o carro é traseiro, cara, o carro é traseiro. O cara falou, não, o carro sai de frente. Era o telemetrista, que nunca sentou a bunda num carro. Aí um dia eu peguei o cartão, falei, dá essa porra desse cartão aqui que eu vou levar em outra equipe. Levei na outra equipe, o cara olhou, que era um cara que eu confiava. Olhou e falou, pô, esse carro é traseiro pra caramba. Falei, meu, vai lá e fala pro cara. Ele não falou. Então ele foi honesto onde ele estava. Uhum. E você não pode ser. Você tem que garantir o teu lado, foda-se o outro, entendeu? É essa a história, uma categoria dessa. Você tem que defender o seu, como os caras defendem o dele. Uhum. Ele não admite que o carro é ruim, é o piloto. Tá. Você entendeu? Uhum. Por quê? Falou, vai sair daqui, o ano que vem eu vou ter outro cara aqui. Troca muito rápido, né? Exatamente, entendeu? Ele não está preocupado com a tua carreira. Uhum. Você entendeu? Tá. Então, você também tem que ser assim. Os caras que estão lá, que têm sucesso, são assim. Os caras vêem o lado deles, ele não tem esse outro lado. Mas será que é por conta ele é verdadeiro, entendeu? Tá, mas será que não é pela idade dele? Não. É dele mesmo. É dele mesmo, tá. É dele mesmo. Então é complicado. Ele é um cara complicado. E o Fábio como filho? Ah, pô, cara, você vai falar bem dos filhos, ele é espetacular, mas se ele fosse uma merda de filho, ia falar que ele era legal, pô. Não é bem assim, vindo dele. Não é, você entendeu? Mas talvez eu não pactuasse com as coisas que ele fizesse se ele fosse mal, né? Mas não, a filha é espetacular, eu sempre digo que foi um abençoado com os meus filhos. É uma benção, privilegiado. E um casal ainda, quer dizer, tudo de bom. Você vai pensar que ele dá preferência para sua irmã, mas é mentira, vai. Não nada. Não dá. É porque pai com menina acaba sendo às vezes mais ligado, mas talvez até por conta de vocês estarem mais juntos, né? Faz as mesmas coisas, né? Mesmo se fosse também, eu sou uma pessoa que eu tô Fabinho nem aí para isso. Né? Que bom. Olha, muitíssimo obrigada. A gente encerra, infelizmente. Ficaria horas aqui batendo papo, comendo pastel, porque, né? Nós vamos comer ainda, lógico. Pastel, mas vamos comer. Mas, Fabinho, obrigada mesmo, de verdade. Fiquei muito feliz de poder conversar um pouco com você, porque, assim, eu sempre encontro com vocês, o Fabinho é sempre mais quieto, né? Então, assim, realmente é o jeito dele. É engraçado, ele é mais centrado. Não, o jeito dele aqui, já teve amigos meus que falaram, pô, Fabinho não gosta de mim. Eu falei, não, cara, não tem nada a ver, ele é assim. Mas parabéns pela sua carreira, pelas suas conquistas. Te desejo assim um sucesso gigante ainda esse ano, que eu sei que ainda dá tempo de ter muito sucesso e que você seja sempre muito feliz nas suas escolhas, na sua profissão e na sua vida pessoal também, né? Por favor. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui batendo esse papo. Agora a gente vai voltar para a realidade, né? Trabalhar um pouquinho mais. Mas foi muito bom. Desejo muito sucesso e vida longa aí ao podcast, né? Obrigada. E que eu tenho certeza que agora vai, se for manter o nível, começou com o Manga, que tá fazendo um puta trabalho, né? Agora nós dois. Vocês, olha só, é só gente boa. Se for manter o nível, vai ter que só vir gente boa, então o pessoal pode assistir que vai ser legal. E você, Djalma, muito obrigada por você estar aqui. Você é um querido. Eu tenho, assim, várias histórias. O Djalma foi muito querido. Um dia a gente estava passando lá perto do antigo, né, onde vocês ficavam. A Marina era um toco, tinha 2, 3 anos. E aí nós paramos, levamos ela lá, você deu um caminhão, autografou, ela tem esse caminhão guardado até hoje. Que legal. Então, assim, obrigada mesmo pela sua... Você é um cara incrível, muito legal, a gente adora assistir. Eu adoro assistir suas postagens. Bobagem, pessoal, legal. Se vocês não seguem o Djalma e o Fabinho, sigam. O Fabinho é aquele jeito, né, como vocês estão vendo. Agora, o Djalma é divertidíssimo. Vale a pena acompanhar ele nas mídias sociais. E ficar irritando os caras, né? Que prazer gostoso. Mas, de verdade, foi um prazer ter vocês aqui. Fiquei legal. muito feliz. Eu desejo também só sucesso para você, que você é boa baita batalhadora. E
como o Fabinho falou com o Manga, né? Melhor prefeito de Sorocaba disparado depois do Renato Amari. Calma, gente, calma. Mas ele tem chão para muito mais, né? Ele é um menino muito bom, assim, eu gostei muito de entrevistar. Não, ele é um cara fantástico e incrível, cara. Eu acho que a cidade, falar é abençoada, acho que a gente foi abençoada aí. É verdade. Porque uma parte política é muito difícil, né? Então, nunca você vai ver uma unanimidade, por melhor que o cara seja. E a gente aqui em Sorocaba consegue ver isso hoje, né? Ver isso? Então, desejo tudo de bom para o Manga e para vocês aqui mais ainda. Obrigada. Pessoal, segue lá no YouTube, Pod Sorocaba, se inscreve, clica naquele sininho, a youtuber falando, eu tirava sarro da minha filha quando eu vi os vídeos, clica no sininho, não sei o quê, mas por favor, é verdade isso. Porque quando tiver novas entrevistas, vocês vão estar recebendo esse aviso pelo YouTube. Então, segue a gente lá, Instagram, Facebook. Quinta-feira que vem nós estamos aqui de novo. Terça-feira que vem nós estamos aqui de novo. Hoje é quinta, eu estou perdida. Obrigada a vocês mais uma vez. Valeu. Tchau, pessoal. Bom. Nós vamos comer pastel agora. Boa tarde a todos aí. Ótima semana. Tchau.